Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a cama, partiu. Aquele dia era sábado. Os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você diz amém essa manhã? Irmãos e irmãs, o importante é a gente ter a consciência esta manhã de que os milagres de Jesus tiveram sempre o objetivo de manifestar a glória de Deus. Capítulo 2 de João, versículo 11, a Bíblia diz assim: Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Todo milagre que Jesus faz não é para o pedestal humano, não é para a arrogância e a soberba minha. Tudo que Deus faz na minha vida é para a glória de Deus, tudo. Veja que nós estamos olhando para esse texto e estamos percebendo que aqui nós temos o terceiro milagre que Jesus realizou. Como que você sabe, pastor? Capítulo 2 de João, versículo 11 diz: Jesus principiou os milagres. Então, a multiplicação, a transformação da água em vinho foi o primeiro milagre, em uma família, dentro de um casamento. O segundo milagre está no capítulo 4, versículo 43 em diante, a cura do filho de um oficial. Veja o capítulo 4, versículo 54, irmãos. 4 e 54. Jesus fez esse segundo milagre. Então, o milagre do paralítico é o terceiro milagre que Jesus operou. Ele transforma a água em vinho, ele cura o filho de um oficial e agora ele vai realizar esse grande milagre. Vamos olhar para esse texto e vamos ver as três realidades no texto. A primeira realidade do tanque, a segunda realidade do paralítico e a terceira a de Jesus. Vamos olhar? Primeira realidade do tanque, a segunda do paralítico e a terceira Jesus. O tanque que você viu aqui no capítulo 5, versículo de número 2 e 3, esse tanque de Betesda ficava localizado em Jerusalém. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, enfermaria pública, casa da graça de Deus. Hoje você veio para o tanque de Betesda porque este lugar, esta manhã, é a casa de misericórdia, é o lugar da graça, é o lugar onde o Senhor te traz para te curar por dentro e por fora. E o que estava acontecendo lá? Uma festa. Jesus estava sempre nas festas, pelo menos 3, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Aqui a Bíblia não diz qual festa que era, mas a Bíblia diz no versículo 1 que tinha uma festa, capítulo 5 e 1. E Jesus estava nesta festa, e acontecia um fato naquele local, que era o seguinte, todo mundo comentava, tem um anjo que desce, e esse anjo ele agita as águas desse tanque. A primeira pessoa que pula na água, depois que o anjo agitar, ela é curada. Então isso virou uma coisa, né? Imagine, vocês sabem que as religiões têm muito isso, não é? Tem uma cidade aqui em São Paulo, que é o nome da santa, que as pessoas viajam para lá para buscar ajuda. Então, aqui nós temos em Santo Expedito, por exemplo,
uma igreja católica muito grande, que as pessoas do Brasil inteiro vão para lá, e alguns vão a pé para pagar a promessa. Então, tudo que representa um local, um símbolo, a gente muitas vezes gosta, e no meio evangélico às vezes tem isso também. Então, se você colocar um cartaz ali fora, olha, manhã de leitura da Bíblia, talvez ninguém venha, mas se você colocar aqui manhã, que um ex-bruxo vai pregar e ele cura todo mundo, olha, a gente não vai ter lugar para o pessoal vir. Claro que Jesus liberta o bruxo e faz dele um pastor, eu creio. Mas irmãos, nós não estamos apenas atrás do milagre. O maior milagre é a nossa salvação. O maior milagre é o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É quando nós fomos lavados pelo sangue, justificados pelo sangue, regenerados pelo Espírito Santo. Mas a notícia correu, então o local era cheio de gente. A lista aqui no versículo 3 é: cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Essa era uma realidade na cidade de Jerusalém. A segunda realidade, que a gente leva até um susto, é a do paralítico. Por que a gente leva um susto? Porque no versículo de número 5, estava ali um homem, 38 anos, se achava enfermo. Gente, para pensar, irmãs, 38 anos, é muita coisa, né? Bom, esse ano eu quarentei, vocês sabem. Quem já quarentou, fez 40, levanta a mão aí. Levanta a mão, irmão, fica com vergonha não. Tem gente que nem levantou, que faz tanto tempo que você fez 40, que você nem lembra mais. Eu estou nessa fase assim, 40. Então, para a turma dos 55, 60, é um menino, rapaz, é um menino. Para a turma dos 18, minha filha que está com 15, ela fala: ô veinho lindo. Eu falo: mas não chama eu de veinho, é uma coisa tão esquisita. Mas para ela eu já estou ficando veinho. E segundo ela, eu já estou com mania de velho. Mania de acordar muito cedo. Feriado, eu estou andando pela casa às 7 horas da manhã, e a turma em casa já me chama de velho. Mas 40, irmãos, na Bíblia é um período. 40 na Bíblia é uma geração. Quantos anos Moisés tinha quando ele tirou a vida daquele egípcio? 40. Depois, quanto tempo ele cuidou das ovelhas do seu sogro? 40. Quanto tempo Moisés liderou o povo de Israel? 40 anos. Quanto tempo Moisés ficou lá no Monte Sinai? 40 dias. Quanto tempo Elias caminhou depois que comeu aquela comida, chegou até Horebe? 40 dias. Quanto tempo Golias disputou e pediu um homem para lutar? 40 dias, até que Davi chegou. Quanto tempo Jesus Cristo no deserto foi tentado por Satanás? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo Jesus ficou depois que ele ressuscitou, até ele ir ao céu? 40 dias com os seus discípulos. Era um período de uma geração. Este homem está há quase 40 anos doente, deitado em uma cama. Essa é a realidade de um homem que não tem amigos, que não tem misericórdia de pessoas que o ajudem. Ele mesmo reclama para Jesus, no versículo 7, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me coloque no tanque, quando eu vou, vai outro na minha frente. Esse homem, ele está em uma realidade muito complicada. Pior do que isso, irmãos, é que parece, eu não estou dizendo que toda doença é fruto de pecado, mas essa era. Como é que você prova, pastor? Versículo 14, Jesus o encontrou e disse: você já está curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então, existe doença que é fruto de problemas genéticos, né? Por exemplo, a Elô com 15 anos já usa óculos, provavelmente eu com 14 comecei a usar óculos, então vem de pai para filho, não tem a ver com pecado, com alguma coisa, problema genético. Existem doenças que a gente vai buscar, mas como assim, pastor? Você come gordura, você come feijoada à meia-noite, você toma Coca-Cola todo dia, daqui a pouco começa a dor, começa a gastrite, ai, o diabo está furioso. Não tem diabo, é você e eu que fica tomando Coca-Cola e comendo gordura. Então a gente procura algumas doenças, tem doenças que a gente procura. Agora, tem doença que é o diabo que coloca em pessoas, que não é nem o pecado, é o diabo
Como é que você prova, pastor? Está lá em Lucas, aquela mulher encurvada, quando Jesus a curou, ele disse, essa mulher, Satanás mantinha ela presa todos esses anos aí, e agora ela foi curada. Era um espírito de enfermidade. E tem 4 tipos de enfermidade. Então, aquela que é genética, aquela que eu procuro porque eu não me cuido, aquela que pode ser diabólica, e essa aqui, fruto do pecado, irmãos. Está aqui no versículo 14, não peques mais para que não se suceda coisa pior. Tem gente que está doente porque não confessa o seu pecado. E pecado não confessado é pecado mal resolvido. A Bíblia diz que o que encobre o pecado nunca prospera, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. E enquanto essa pessoa não tratar do seu problema, do pecado, mesmo que foi no passado que ela cometeu, se ela não confessar, se ela não tratar, se ela não buscar uma cura diante de Deus, ela vai continuar doente. Mas na hora que ela confessar e se arrepender, essa doença vai bater em retirada, e ela vai pegar a cama, vai botar nas costas e vai embora restaurada para a glória de Deus. Amém? Por isso, a realidade do tanque, 2, a realidade do paralítico, mas em terceiro lugar, a realidade de Jesus naquela história. Veja que Jesus percebe a situação daquele homem e lhe faz uma pergunta muito clara: você quer ficar são? Mas pastor, uma pergunta que Jesus faz é pergunta que se faça? Um homem que está 38 anos doente vai perguntar se quer ficar são? Por que Jesus pergunta isso, irmãos? Porque tem gente que não sabe o que quer. Então Jesus tem que perguntar para a pessoa falar. Outra coisa, tem gente que a cura pode ser um problema. Digamos que ele recebia um dinheiro lá porque estava doente. Se ele fosse curado, ia parar de receber o dinheiro. E agora, como é que faz? Tem gente que a solução de um problema pode gerar um outro problema para ele. Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele dá as desculpas, não tem quem me ajude. E o texto diz que Jesus ordena, homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus viu a realidade do tanque, Jesus viu a realidade do paralítico, mas Jesus chegou para mudar toda a realidade. Eu não sei a tua realidade esta manhã, mas eu sei que o meu Jesus muda a tua realidade. Tua realidade é de doença, Ele muda para saúde. Tua realidade é de derrota, Ele muda para vitória. Tua realidade é de fracasso, Ele muda para fortaleza. Tua realidade é de miséria, Ele muda para abundância. Tua realidade é de nada, Ele muda para tudo. Tua realidade, irmãos, é olhar para o passado, Ele te lança para o teu futuro e te mostra que Ele tem coisas grandes para a tua vida lá na frente. Jesus está aqui para mudar realidades. Se você crê, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Olhando para esse texto, Deus me ensina algumas lições, depois de ver a realidade do tanque, do paralítico de Jesus. Algumas lições, não vou cansá-los e não vou demorar, mas permita-me olhar para o texto com vocês. A primeira lição que eu aprendo aqui: você não precisa esperar o movimento de um anjo, mas o movimento de Jesus ao seu favor. Você não precisa esperar o movimento de um anjo. Pastor, você crê em anjos? De todo o meu coração, é bíblico. Anjos são seres espirituais para trabalhar a favor da igreja, Hebreus 1:14. Eu estava em Campo Grande pregando numa igreja, e o pastor me deu um testemunho. Ele morava em São Paulo, e a escola dominical estava terminando. Entrou um mendigo, maltrapilho, sentou no último banco. Os irmãos ali, os diáconos, ficou ali meio de olho nele e tal. Ele falou, quero conversar com o pastor. E daí os irmãos ficou meio com medo, o pastor falou, não, vamos embora, eu vou fechar a igreja, já vou conversando com ele, e eu já vou pegar o ônibus ali mesmo. Ele morava ali na região metropolitana de São Paulo. Aquele mendigo esperou terminar a reunião, e desceu com ele até o lugar do ponto de ônibus e começou a conversar com ele. Você é crente? Aí o mendigo falou, eu conheço a palavra. Aí ele falou, mas você chegou no final da escola, você tem que vir antes, no começo da escola, para você ouvir a palavra, e conversa vai e vem. E ele está sentado no ponto de ônibus. Quando ele está sentado no ponto de ônibus, com aquele mendigo, o ônibus está chegando. E quando aquele ônibus está chegando, aquele pastor tira uma nota pequena ali de R$2 e entrega na mão dele. Aquele mendigo olha para ele e diz, essa nota que você me deu é uma semente.
E essa semente que você está plantando vai dar muito fruto, porque Deus vai tirar você de São Paulo, vai levar você para um outro estado no Brasil, porque tem um povo te esperando lá. Quando ele disse isso, o ônibus chegou, e quando ele sobe nas escadas do ônibus, e ele vira para agradecer, em questão de 2, 3 segundos, irmãos, ele vira para agradecer a palavra, e dá tchau para o mendigo, não tem ninguém no ponto de ônibus, ele entra. Quando ele senta no banco daquele ônibus, o Espírito Santo faz ele entender que Deus tinha enviado um anjo do Senhor, um anjo do céu, para levar a mensagem para ele. Eu vou resumir a história, irmãos. Ele está há mais de 20 anos lá em Campo Grande, e Deus abriu um grande trabalho para a glória de Deus, mais de 10 igrejas, um povo cheio do Espírito Santo, porque Deus usou um ser angelical para levar uma mensagem para ele. Pastor Severino Pedro, grande ensinador da Assembleia de Deus, já falecido, deu um testemunho da sua esposa. Estavam os dois no mercado em São Paulo, e ela com o carrinho, fazendo a compra, o carrinho bateu uma parte da ferragem do carrinho nos pés dela, começou a sangrar. Como foi uma veia do pé muito delicada, o sangue começou a jorrar, e ele não sabia o que fazer. Naquele momento, para-se uma ambulância na frente daquele mercado, imobiliza aquela mulher, esposa dele, a coloca na maca, coloca dentro da ambulância, e ele diz que ele lembra que parece que aquele dia os semáforos de São Paulo todos estavam abertos. Rapidamente eles chegam no hospital, e quando eles levam a sua esposa lá para dentro, depois de algum tempo, o médico vem e diz para ele: meu irmão, agradeça a Deus, porque se sua mulher chegasse 5 minutos depois, ela não conseguiria sobreviver. Quando ele vira as costas, ele vai correndo agradecer o rapaz, o moço que o ajudou desde o mercado. E perguntou para a moça que trabalhava ali: a senhora viu o rapaz que entrou comigo aqui? Ela falou: não vi ninguém, não tem rapaz nenhum no turno agora. O senhor entrou, o senhor segurando a maca da sua esposa aqui? E ele disse: não, tem um rapaz que desde o mercado está me ajudando. Irmão, isso aqui é para quem crê, é para quem é crente. Quem não é crente não crê, o problema é seu, eu creio. E naquele momento o Espírito Santo colocou no coração dele, e ele sentiu que o Senhor enviou um anjo para cuidar da esposa dele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra. Os anjos de Deus estão ao nosso serviço. Talvez um acidente que você nem viu, talvez um livramento que você nem viu, talvez algo que você nem viu, é Deus enviando o seu anjo para cuidar de você e da sua casa. Louve ao Senhor, porque os anjos estão à disposição da igreja. Mas esse texto me mostra que Jesus não fez nem menção do anjo. Pode ver o texto. Ele não propõe ajudar o homem a ir para a água e dizer: olha, os anjos estão ao meu serviço, eu vou mandar um anjo descer aqui para movimentar, eu vou te ajudar a descer. Não, Jesus é quem se movimenta em favor daquele homem. Você não precisa esperar a água se movimentar, é Jesus que vai se movimentar na tua direção. Você não vai precisar esperar que pessoas resolvam o seu problema. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Pare de esperar o movimento dos homens, comece a esperar o movimento do céu. Pare de esperar o movimento do governo, o movimento do seu patrão, o movimento de algum lugar que você trabalha. Agora nessa manhã diga: eu creio no movimento do céu sobre a minha vida. Mas pastor, eu não tenho dinheiro para esse projeto. O céu te patrocina quando você coloca os projetos nas mãos do Senhor. Diga para alguém do seu lado: o céu vai te patrocinar. Pode dizer: o céu vai te patrocinar. Você crê nisso? Diga amém. 2, segunda lição: você precisa crer que Jesus sabe exatamente tudo o que você está passando. Receba esta palavra: Jesus sabe exatamente tudo o que você está passando. João capítulo 5, versículo de número 6. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Ninguém precisou trazer informação para Jesus sobre ele. Jesus sabia da situação e do tempo que ele estava naquela situação. E mais do que isso, é Jesus quem toma a iniciativa de começar uma conversa com ele e de perguntar se ele quer ser
curado. Nesta manhã eu tenho uma palavra para você. Jesus vê você, Jesus sabe sobre você, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece o teu coração, e se Ele conhece, coloca as tuas vidas nas mãos dEle, porque Ele sabe de todas as coisas. Um dia, aqui em João mesmo, um dos discípulos, lá no capítulo 1, versículo de número 45, o Filipe acha Natanael, fica tão animado, irmãos, que ele tinha encontrado Jesus, em João 1, 45, que ele diz assim: olha, a gente encontrou aquele que Moisés escreveu, a gente encontrou Jesus de Nazaré. E o Natanael disse: mas de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o Filipe falou: pode, vem ver. Oh, glória a Deus, vem ver, vem ver. E quando ele chegou, Jesus olhou para Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há mancha. Aí o Natanael foi querer crescer para cima de Jesus. Quem é o Senhor? Como é que o Senhor sabe? Não é? Versículo 40, de onde o Senhor me conhece? A gente é assim, né? De onde que você me conhece? Aí Jesus olhou para ele e disse: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Irmãos, quando ele ouviu essa frase, ele disse: Senhor meu, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A Bíblia não diz, mas Flávio Joséfo vai dizer que na época da infância desse Natanael, houve uma chama muito forte, queimou várias casas, e Natanael ficou debaixo de uma árvore. Ele era criança e ele nunca esqueceu essa imagem. A imagem ele guardou na vida inteira, ele carregou isso. Talvez ele pensava: por que o Senhor me deixou sozinho naquela figueira? Por que o Senhor não deixa que apague da minha memória essa marca tão ruim que eu carrego? Por que o Senhor não esteve comigo debaixo da figueira? Agora ele já é um homem, e esse homem encontra Jesus de Nazaré. E Jesus disse para ele: Natanael, você é um israelita que não tem mancha. De onde é que o Senhor me conhece? Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira. Oh, meu irmão, Jesus te viu na hora que você estava sozinho, naquele momento que você estava lá no hospital, no leito de hospital, olhando para cima, naquela hora que você disse: minha mãe me abandonou, meu pai não me ama. Jesus estava com você debaixo da figueira. Eu não sei qual é a figueira que você carrega na sua mente, mas Jesus estava lá, Ele estava lá. Naquele luto Ele estava lá, naquela prova Ele estava lá, naquela dor Ele estava lá. Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu sou o Deus que te conheço, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu te chamei quando você ainda estava sendo gerado. O Senhor Jesus nos conhece. O salmista disse no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu assento e sabes quando eu levanto, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Esse dia minha filha pediu para comprar um esquadro, lembrei bastante que eu usava na escola. Você coloca a ponta dele aqui, aí você faz todo aquele círculo em volta. Quando Deus diz no Salmo 139, que Ele está conosco ao nosso redor, Ele está conosco à nossa esquerda, à nossa direita, na frente Ele está, atrás Ele está, à direita Ele está, à esquerda Ele está, abaixo Ele está, acima Ele está. O salmista diz: se eu for para o céu Ele está, se eu for para o Sheol Ele está, se eu fizer a minha cama nas profundezas do oceano, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não dá para fugir de Deus, não dá para escapar de Deus, não dá para esconder de Deus, porque Jesus sabe o que você precisa esta manhã, e Ele está aqui para dizer: eu sou o Deus que vim para mudar a sua realidade. Aleluia, receba esta palavra. Mas irmãos, você precisa apenas obedecer a Jesus. Lá fora, na escola, a gente aprende o A, B, C, D. Aqui dentro o alfabeto é obedecer. O alfabeto aqui é outro. Obedeça a Jesus, obedeça a palavra. Veja, Jesus pergunta para ele: quer ficar são? Quer ficar curado? Se fosse eu, você falava o quê, irmão? Claro que eu quero, agora. Não, o texto diz que ele começa a explicar o motivo de não ter sido curado. Então veja, ele diz: Senhor, sabe por que eu estou aqui? Eu não recebo milagre porque ninguém me ama. Ele é um mal amado. Veja, ele diz assim: eu não tenho ninguém
Eu não tenho ninguém. Então, ninguém me ama. Ninguém me ama. Se você ficar com a sua autoestima muito lá embaixo, qualquer coisinha vai te ferir. Qualquer coisinha. Pastor, não me deu o Pai do Senhor, estou tão babo. Estou babo. Não, meu irmão. Deu o Pai do Senhor para mim, não deu? Jesus me ama, acabou o assunto. Ah, mas o senhor não ficou sabendo que tem alguém que não vai com a sua cara? O fato de ele não ir com a minha cara não muda quem eu sou. Ele quer vingança, mas eu perdoo. Ele quer raiva, mas eu amo. Ele não quer, mas eu quero. Ele quer me perseguir, mas eu não vou pagar com a mesma moeda, porque quem ele é não define quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Você lembra quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo? O que o diabo disse para ele? Se tu és o quê? Filho de Deus. O que é ser tu és? Não sei não, talvez. Pode ser que você não seja. Colocou em dúvida a filiação de Jesus. Mas antes de Jesus ir para o deserto, ele foi batizado nas águas. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo batizado, o Pai bradou do céu: este é o meu filho. Aí depois o diabo falou: será que você é filho? O Pai já tinha falado: ele é o meu filho. Talvez essa semana o inimigo soprou: será que você vai conseguir? Será que você vai vencer? Será que as coisas vão acontecer? Será que o teu futuro está garantido? Nessa manhã você vai dizer: Deus já me fez promessa, não é será, vai acontecer e assim será. Eu não vou colocar o será no começo da frase, eu vou colocar no final. Não é será que vai dar certo e assim será. Não é será que eu vou vencer e assim será, porque Deus fez a promessa na minha vida. Segundo, ele se sentia desamparado. Senhor, eu não recebo milagre porque ninguém me ajuda. Estou nessa situação, pastor, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu neto, a culpa é do meu avô. Enquanto tu ficar achando culpado, Deus não pode operar na sua vida. Para de achar culpado e de se achar desamparado, porque a Bíblia diz que o Senhor não te desampara. Irmão Júnior já leu aqui hoje: não temas, não temas, não temas, Josué, o Senhor não te desampara. Receba esta palavra. Terceiro, ele estava frustrado. Senhor, eu não recebo milagre, sabe por quê? Porque sempre alguém passa na minha frente. Tem gente que é assim: eu não sei, pastor, as coisas na minha vida não dá nada certo, quando eu vou, o outro vai na minha frente. Ei, meu Deus, meu irmão, ninguém rouba o teu lugar, fique tranquilo, você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa prejudicar ninguém. Mantenha-se diante do Senhor, e o que é para ser seu, nem o diabo, nem o inferno vai roubar o que Deus tem para a tua vida. Então, ele está mal amado, ele está desamparado e ele está frustrado. O que leva alguém, irmãos, a se sentir mal amado, desamparado e frustrado? E eu digo: o tempo. O tempo de sofrimento, sem uma mudança visível, cauteriza a nossa fé, sufoca a nossa esperança, tira a nossa força, suga o nosso ânimo. Ah, mas Deus falou comigo, pastor, no ano 2000, que Ele ia fazer, nós estamos em 2024, daí a sua fé se enfraquece. Eu estou aqui há 38 anos, nem que Jesus pergunte, não tem. Você viu o que ele falou? Em vez de falar quero, ninguém me ajuda, não tem homem nenhum que me ajuda. Quando a água é agitada, ninguém me coloca no tanque. E aí quando eu vou, o outro vai na minha frente. Tem gente que é assim. O maior problema daquele homem é que depois de 38 anos, o problema dele virou estilo de vida. Já ouviu alguém falar? Minha artrose, minha artrite, minha dor de cabeça. Você registrou em cartório sua doença agora? Minha coisa nenhuma, irmão, vai sair em nome de Jesus. Meu problema, minha dor, não é minha não nasceu aqui, vai ter que sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Virou um estilo de vida, 38 anos, irmão, virou um estilo de vida. Sabe aquela mentalidade de fracasso? Vira um estilo de vida. Você sabia que a vida é feita de hábitos? Eu li uma frase diz assim: olha, cuide do que você pensa, porque o que você pensa transforma no que você fala. Cuida do que você fala, porque o que você fala transforma da forma que você age. Cuida da forma que você age, porque a forma que você age se transforma no seu hábito. Cuide dos seus hábitos, porque os seus hábitos definirão a sua vida.
O que eu penso produz o que eu falo produz a forma que eu faço, e a forma que eu faço produz o hábito que eu tenho. Então, hábito da fofoca. É uma fofocaiada que não consegue parar, porque habituou. Você ficou sabendo da última? Nem da primeira. Nem da primeira. Não, fofoca é sarna, vai, é igual cachorro, irmão. Você pode dar banho no seu Lhasa, no seu Shih Tzu, bota ele junto com o sarnento, ele daqui a pouco está coçando também. Sai fora. Eu não quero andar com fofoqueiro. Hábito. Hábito de ler a Bíblia. Tem um irmão da nossa igreja que ele falou: pastor, das 6:30 da manhã às 7:15, ele é um pintor, irmão Marcelo, e ele tem serviço até dezembro já desse ano. Ele é um excelente profissional. Ele falou: eu falo para os meus funcionários, eu só começo a trabalhar às 7:30, não porque eu sou preguiçoso. Das 6:30 às 7:15, oração e leitura da Bíblia. E o dia que eu não faço isso, o meu dia não é igual. O que aconteceu com ele, irmão? Ele criou um hábito. Hábitos são criados da maneira que você faz muito. Uma coisa que você faz o tempo todo vira hábito. Já viu o crente que fala: se eu não tomar café da manhã parece que eu vou morrer, dor de cabeça. Fazer jejum então não dá, porque é melhor morrer mesmo. Mas a gente tem aquele hábito. Deus está falando conosco: não faça da tua derrota um estilo de vida. Você pode estar passando um problema hoje, mas a vitória vai chegar. Você pode estar enfrentando uma luta hoje, mas Deus tem bênção para você. Você pode estar enfrentando algo difícil nesse sábado, mas Jesus está aqui para mudar a tua história e mudar a minha história. Em último lugar, e nós vamos orar, você precisa viver uma vida santa diante de Deus. Pastor, o que é que vida santa tem a ver com milagre? Tudo. Quando estamos em santidade, a gente não vive de milagres de vez em quando. Quando estamos em santidade, a gente contempla milagres todos os dias da nossa vida. Veja, João 5,14: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Em outras palavras, não viva na prática do pecado. Jesus estava dizendo para ele, irmãos, o seguinte: a paralisia da sua perna te deixou 38 anos deitado, mas o pecado te levará para o inferno. A doença do corpo pode te levar da terra, mas o pecado pode te levar para o lago de fogo. O homem passou 38 anos em cima da cama. Quando encontrou Jesus, é a cama que foi em cima dele, porque Jesus disse: toma a tua cama e anda. Vivamos em santidade, porque na santidade o milagre do Senhor vai acontecer na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Eu sou muito observador no culto, eu não gosto de perder nada no culto. Até a pessoa que ora por mim antes, o irmão que orou antes de eu pregar, tudo eu observo muito. E eu lembro que a irmã disse aqui, que até ela cantou um corinho, ia tocar lá, depois eu toquei para ela. Daí ela falou: irmãos, só o fato de levantar da cama essa manhã já é um milagre. E eu concordo, é uma bênção. Às vezes, irmãos, a gente quer contar um milagre de que teve um acidente, mas Deus nos livrou. Que benção, até a irmã contou. Eu tive tuberculose, com 14 anos, Jesus me curou. Que benção, foi um grande milagre. Mas irmãos, e o milagre do seu carro não ter batido, o milagre de você ter levado o filho para a escola o ano inteiro e nada ter acontecido, o milagre de você não ter dormido nem uma noite no hospital, o milagre de você acordar com os próprios pés essa manhã e poder tomar o seu café e vir para essa manhã com Deus, e o milagre de você ter agora, depois do culto, pelo menos um arrozinho com feijão, um ovinho frito, dando glória a Deus, tomando um suco de limonada. Eu não sei, o milagre das coisas simples nessa manhã. Agradeça a Deus, porque a sua vida é um milagre, a saúde é um milagre, a comida na mesa é um milagre, ter paz no coração é um milagre, ter amanhã com Deus é um milagre, ter um pastor é uma bênção, ter um emprego. Deus está falando conosco esta manhã. Agradeça pelos milagres da rotina diária que Deus tem feito na sua vida. Algo muito interessante nessa finalização da palavra é que ninguém estava interessado na cura, estava todo mundo preocupado com a regra. Versículo de número 9: logo que o homem ficou são, aquele dia era sábado, e os judeus disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. Em vez de falar, viu, 38 anos deitado, que benção, está levando a cama. Não,
Irmãos, eu pregava antigamente, eu falava assim: irmãos, é fácil alegrar com os que se alegram, difícil é chorar com os que choram. Depois de um tempo eu inverti minha pregação. Eu já estou assim, sabe como é que eu estou? Irmãos, é fácil chorar com o que chora, difícil é alegrar com o que se alegra. O que tem de gente que tem dificuldade de comemorar a vitória do seu irmão, não está escrito. Não está escrito não. Tem gente que você não pode nem contar para ele que você recebeu um milagre. Nem contar. Ô irmão, comprei uma moto. Ah é? Nossa, mas eu ando a pé a vida inteira, nunca consegui, como é que o irmão fez? Ó, invejoso, irmão. Praguento, inveja, parece que é aqueles praguentos que joga praga nos outros. Sai fora, comemore a vitória do seu irmão, comemore as bênçãos na vida do seu irmão está sendo abençoado, comemore a vitória com ele. Lá em Regente, todo mundo que compra carro, a maioria ela vai lá em casa para nós dar uma volta, para dar um rolê nesse carro, me dá a chave aqui, vamos dar uma volta. Alguns já param na sorveteria, eu falei, é aqui o lugar mesmo, já me paga o sorvete logo. Irmãos, comemore a vitória do seu irmão, comemore a vitória da sua irmã, a vitória dele é sua vitória. Diga para alguém, sua vitória também é minha vitória. Pode dizer para alguém, sua vitória é minha vitória. Eu quero concluir dizendo que o mesmo Jesus está pronto para movimentar as águas ao teu favor. O mesmo Jesus está pronto para dar uma ordem de vitória. O mesmo Jesus está aqui e quer movimentar as águas na sua vida.